irmãos, graça e paz, amém? É tão sério que o Neemias acabou de falar. Tem 2 semanas que eu estou preparando esta mensagem, com orações, estudando. Cadê o Iago? Não deu certo, Iago, está caindo aqui. Aperta bem aqui para... Então, tem 2 semanas. Os irmãos vão aí com 30, 40 minutos para ouvir. Mas o tempo que eu gastei para preparar foi 2 semanas. 2 semanas estudando, pesquisando e clamando a Deus para que a palavra, que Ele organize isso na minha mente, no meu coração e me dê graça e poder para poder transmitir. Então, por isso é importante você valorizar esse momento, que também é muito importante para a sua vida. Amados, a história que nós vamos estar compartilhando com os irmãos é bem conhecida, mas os irmãos vão perceber que tem uma profundidade muito grande, porque nós vamos falar sobre o encontro de Nicodemos com Jesus. João capítulo 3. João capítulo 3. E o tema é: quem quiser entrar no reino de Deus precisa nascer de novo. Nós vamos fazer a leitura com calma. Então o tema é: quem quiser entrar no reino de Deus precisa nascer de novo. A palavra de Deus nos diz assim, João capítulo 3: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admire de eu te dizer: importa-vos nascer de novo, ou seja, é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus, vamos falar juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, ou seja, não é condenado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Que Deus abençoe esta leitura
Vamos orar. Bendito Deus e Pai, estamos diante da Tua presença para honrar, para glorificar Jesus. Eu te peço humildemente que o Espírito Santo opere no meu coração, me dê a capacitação, o poder e o discernimento para transmitir a Tua palavra conforme Tu queres, para que Jesus seja honrado e glorificado. Abençoe todos os ouvintes aqui do culto presencial, aqueles que vão ouvir numa outra oportunidade, que a Tua palavra possa cair em boa terra, para que o Teu nome seja honrado e glorificado, para que se cumpra a Tua palavra, que a Tua palavra não voltará vazia, mas cumprirá aquilo que o Senhor determinou. Por isso nós oramos, nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Meus amados, quem quiser entrar no reino de Deus, precisa nascer de novo. A pergunta é: por que é necessário nascer de novo? E eu posso responder de acordo com o que o próprio Jesus disse. Jesus disse: quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Jesus disse que a entrada no reino de Deus depende do novo nascimento. Jesus disse: sem o novo nascimento você está perdido e sem a salvação de tua alma. Jesus também disse que sem o novo nascimento você não pode ver o reino de Deus. Jesus disse que sem o novo nascimento você não pode entrar no reino de Deus. Jesus disse que sem o novo nascimento você não pode ter vida nova no reino de Deus. Você não pode ter vida eterna. É o que Jesus disse. Jesus deixa bem claro que quem nasce uma só vez, ou seja, nasceu apenas fisicamente, nasceu da carne, né? Vai morrer fisicamente e espiritualmente. Ou seja, quem nasce uma vez vai morrer duas vezes, fisicamente e espiritualmente. Mas quem nasce duas vezes, ou seja, quem nasceu fisicamente e nasceu do Espírito, irá morrer apenas uma vez. Ele vai morrer fisicamente. E mesmo assim, Jesus enche o nosso coração de esperança, porque Ele fala que essa morte física, nós seremos sepultados, mas Ele vai tirar cada um de nós da sepultura e vai nos dar um novo corpo, porque Ele vai nos ressuscitar no julgamento final, no dia final. Porque nada poderá nos separar do amor de Deus, aqueles que estão em Cristo, né? Nem mesmo a morte. E nesta mensagem nós vamos aprender com Jesus as principais verdades sobre o novo nascimento. Primeiro, o que é o novo nascimento? Segundo, como é possível uma pessoa nascer de novo? Terceiro, quem opera o novo nascimento? E em quarto lugar, quais são os resultados de uma pessoa que nasceu de novo? Meus amados irmãos, queridos amigos, nós sabemos que todas as pessoas que tiveram um encontro com Jesus, a vida delas foram impactadas, foram transformadas de maneira extraordinária. E temos aqui no texto de João capítulo 3, esta linda história do encontro de Nicodemos com Jesus. E aqui nós podemos ver os principais ensinos de Jesus sobre o novo nascimento. E nós veremos então quais são os principais ensinos de Jesus sobre o novo nascimento. Primeiro, o que o novo nascimento não é? O novo nascimento não é o nascimento biológico, não é o nascimento físico da carne, porque diz o texto lá, o que é nascido da carne é carne, nós somos criados de carne e osso. Então não é esse nascimento que Jesus está falando.
Não é também, o novo nascimento não é o batismo nas águas, porque infelizmente muitos apenas tomaram banho, mas não foram batizados, porque não foram sinceros na sua decisão. Não é porque você dá o dízimo, não é porque você pratica boas obras e faz parte de uma igreja ou de uma religião. Isso não é novo nascimento. Não é porque você tem uma boa ética, não é porque você moralmente tem um bom comportamento. Novo nascimento também não é porque você é um bom cidadão, que cumpre os seus deveres sociais e eclesiásticos, ou seja, você é um bom pai, você é uma boa mãe, você é um bom esposo, é uma boa esposa. Isso não revela que você nasceu de novo. Isso não é novo nascimento. Não é porque você frequenta a igreja por tanto tempo. Isso também não é novo nascimento. Infelizmente, meus amados, as mudanças de muitos são na aparência. O comportamento de muitos são semelhantes a animais amestrados, mas não nasceram de novo. Essas pessoas que não nasceram de novo demonstram com o estilo de vida que vivem, ou seja, elas estão insatisfeitas consigo mesmas. Elas são ingratas consigo mesmas. Essas pessoas que não nasceram de novo, elas não suportam os problemas da existência humana. Essas pessoas que não nasceram de novo estão sempre questionando a Deus, porque elas falam assim: eu cumpro os padrões da religião, e mesmo assim, por que eu estou sofrendo? É como querer colocar Deus na parede e falar: Deus, o que está acontecendo? Eu estou cumprindo com os deveres da religião, eu faço tudo certinho, por que eu estou sofrendo? Eu não aceito, e eu determino que o Senhor resolva esse problema. Eu estou fazendo a minha parte. São pessoas que não aceitam o sofrimento, não aceitam uma dor na carne, uma perda de um ente querido, e as aflições, não aceitam as aflições desse tempo presente, conforme Jesus deixou bem claro. Jesus disse para a sua igreja, para aqueles que nasceram de novo: eu tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Meus queridos, meus amados irmãos e amigos, Nicodemos era um homem assim. Nicodemos era um homem religioso, ele era líder da religião, ele era mestre, ele era professor, ele era um teólogo, cumpridor da lei, ele tinha um bom comportamento, mas Jesus deixa bem claro, ele não tinha o novo nascimento. Aí os irmãos me perguntam: mas pastor, o senhor está falando que o novo nascimento não é, mas o que é o novo nascimento? Então nós vamos partir para a parte 2, o que é o novo nascimento? Jesus deixa isso bem claro nos versículos 3 a 7. A isso respondeu Jesus, quando Jesus disse que tinha que nascer de novo: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemo: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode voltar a entrar no ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admire de eu te dizer: importa-vos nascer de novo, é necessário nascer de novo. Então aqui Jesus já está explicando para Nicodemos o que é o novo nascimento. Então o que Jesus chama de novo nascimento? Primeiro, o novo nascimento é uma transformação profunda dentro do coração, que resulta em uma mudança de dentro para fora. Repetindo, o novo nascimento é uma transformação profunda dentro do coração, que resulta em uma mudança de dentro para fora. É como nós podemos ver a história de Jó.
Lá em Jó 42 ele fala: ó Deus, eu te conhecia de ouvir falar. E depois que ele passou por aquelas tempestades, eu estou falando, mas agora os meus olhos te contemplam. Agora é diferente. Agora é bem diferente. Então, Jó passou por uma experiência, depois de muita dor, de muita tribulação. Até a mulher dele falou assim: olha, abandona o teu Deus e morra. Mas ele suportou tudo aquilo até o fim. E teve uma experiência extraordinária com Deus. E ele falou: Deus, eu te conhecia parcialmente, mas agora não. Os meus olhos te contemplam. Agora é para valer. Agora é para valer. Então é sobre isso que Jesus está falando. Então o novo nascimento, irmãos, definindo, é arrependimento, é transformação sobrenatural, não é coisa humana, é obra do Espírito Santo, porque é Ele que opera o novo nascimento. O novo nascimento é a escolha pelo amor de Deus em nós, é que nós lemos ali, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí João está declarando, porque Deus amou o mundo de tal maneira, amor ágape, amor sacrificial, partiu de Deus. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então o novo nascimento é a escolha pelo amor de Deus em nós. É por isso que a Bíblia fala que o Espírito Santo derrama, e nós temos que clamar para que Ele continue a derramar no coração dos perdidos esse tipo de amor, o amor da cruz. Então o novo nascimento é a escolha pelo amor de Deus em nós. Novo nascimento, portanto, é uma pessoa que nasceu de novo, ela recebe poder do Espírito Santo para vencer qualquer tipo de pecado. Uma pessoa que nasceu de novo, irmãos, preste atenção. Uma pessoa que nasceu de novo, ela recebe poder do Espírito Santo para vencer qualquer tipo de pecado, tais como o apóstolo Paulo cita lá em Gálatas capítulo 5, pecado do ódio, pecado da inveja, pecado da amargura, pecado do ciúme, pecado da pornografia, pecado da idolatria, pecado da feitiçaria. Então uma pessoa que nasceu de novo, ela recebe poder para vencer qualquer tipo de pecado. E não adianta dar desculpa porque eu não estou conseguindo vencer esse ponto fraco meu, esse é meu ponto fraco. O pecado não terá domínio na vida de uma pessoa que nasceu de novo. O pecado não terá domínio, porque você recebe o poder do Espírito Santo para vencer qualquer tipo de pecado. A mudança, meus queridos, é de dentro para fora no coração de uma pessoa que nasceu de novo. E o profeta Ezequiel já havia profetizado o que iria acontecer com o derramamento do Espírito Santo. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus caminhos. É por isso que lá Paulo, falando para a igreja romana, ele fala: o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, que nascemos de novo. Então o Espírito Santo testifica, ele dá testemunho, né? Ele conversa, o Espírito Santo conversa com o seu espírito, provando o que o profeta Ezequiel estava profetizando e que se cumpriu na sua vida. Se você nasceu de novo, você recebeu um coração novo, e Deus já colocou dentro do teu coração o Espírito Santo, e Ele fala: eu tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus caminhos. Isso é uma pessoa que nasceu de novo. Agora, nós podemos também aprender com Jesus sobre as manifestações
de uma pessoa que nasceu de novo. Você fala, pastor, tá bom, você já falou que não é novo nascimento e o que é novo nascimento. Agora, como é que eu sei se eu nasci ou não? Então nós vamos ver agora, na prática, se você nasceu ou não. Você pode fazer um autoexame, uma autoavaliação. Nós veremos agora as manifestações de uma pessoa que nasceu de novo, ou seja, os sinais, para você fazer esse check-up, é fazer aquilo que o salmista fala: sonda-me, ó Deus, porque o Senhor conhece meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, mas guie-me pelo caminho eterno. Então você rasga o seu peito, o seu coração, e fala: Deus, pode fazer uma verificação aqui, eu quero que o Senhor faça um check-up, porque a minha decisão é de te seguir, custe o que custar. Isso é a decisão que vai identificar se você nasceu ou não. E eu quero pegar um texto lá de 1 João, é o mesmo João que escreveu o Evangelho. Veja o que ele fala do novo nascimento na prática. 1 João capítulo 3, a partir do versículo 8. 1 João capítulo 3, aqui ele já está explicando, falando de uma pessoa que nasceu de novo. Ele fala assim: olha, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para isso se manifestou Jesus Cristo, para destruir ou para desfazer as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que passou pelo novo nascimento, não vive na prática de pecado. Pecado que você comete é acidente de percurso. É acidente de percurso. Você não vive na prática. Porque se você vive na prática, é porque você não se arrepende, é que o seu coração é pedregoso, é porque você não nasceu de novo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos, a manifestação dos filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão por inveja. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, eram obras da carne, e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que ama permanece, aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia ou aborrece a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra e nem, mas de fato e de verdade. E mais um versículo, 1 João 5,4. Porque todo que é nascido de Deus, toda a pessoa que experimentou o novo nascimento, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vou repetir aqui: todo aquele que é nascido de Deus, que passou pelo novo nascimento, vence o mundo, vence o pecado, vence o diabo. Todo aquele que é nascido de Deus, que a decisão foi sincera, vence o mundo, no sentido de mundanismo, vence o pecado e vence o diabo. E esta é a vitória da pessoa que nasceu de novo.
Ele demonstra isso através da sua fé no Filho de Deus. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Então, esse texto que nós lemos aqui do próprio João, fala das manifestações de uma pessoa que nasceu de novo. Quais são? Primeiro, quais são essas manifestações? Primeiro, o apóstolo João nos diz claramente que aquele que é nascido de Deus ama a seu irmão. Se você tem alguém que o seu relacionamento está quebrado, porque João está falando para nós que a manifestação de nosso amor a Deus é amando o irmão. E quando nós colocamos isso em prática, você vai amar seu irmão com as mãos que socorrem. Você vai dessedentar com a água da vida os sedentos, porque você sabe que Jesus é a fonte da água da vida, que sai do trono da graça. Então você vai dessedentar aqueles que estão sedentos da palavra de Deus, porque você está cheio de Deus. Você vai saciar a fome dos famintos com o pão da vida, porque você sabe que Jesus é o pão da vida, e você sabe que a palavra de Deus é o alimento que essas pessoas precisam. Você não vai fugir do seu semelhante em suas necessidades, não vai fazer vistas grossas, você vai socorrer os que estão caídos, você vai perdoar e pedir perdão, demonstrando que você é compassivo. Quantas vezes no meio da própria igreja a gente vê a dureza de coração para pedir perdão, não tem humildade para pedir perdão pelas suas falhas. Você fere o teu irmão, você machuca o teu irmão, ou até mesmo um parente, mas você não se humilha para se retratar, para pedir perdão. Você não perdoa e nem pede perdão. Então como é que João está falando? Como é que você acha que você vai dizer que nasceu de novo? Você não nasceu de novo. Você vai socorrer os órfãos e as viúvas, como demonstração que você nasceu de novo, porque o próprio Tiago fala que a religião pura e sem mácula para com Deus, o nosso Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então o próprio Tiago está falando de uma pessoa que nasceu de novo, e ele fala que uma igreja verdadeira, uma igreja séria, né? Ele fala